hoje eu quero apresentar para vocês a minha galinha. Ela se chama Emengarda. Um dia, a Emengarda me contou a história de uma outra galinha, uma amiga dela, a galinha Carijó. E a história que a Emengarda me contou, eu quero contar para vocês. Há um tempo atrás, a galinha Carijó, que vivia numa linda fazenda, estava muito feliz. Ela ficava ciscando por todo canto e cacarejava. Cocó, 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 cocó. Ela estava muito feliz porque havia botado 10 ovinhos. Então, passou um tempo e nasceram os pintinhos. De repente, começou um barulhinho. A casca dos ovos estava quebrando e os pintinhos estavam nascendo. Quando eles nasceram, ela começou a andar com os pintinhos de um lado para o outro. Ela estava muito contente com seus pintinhos. Eles eram lindos e faziam piu-piu, 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 piu-piu por todo lado. Alguns pintinhos eram obedientes, mas outros eram desobedientes. Havia até mesmo um entre eles que ficava longe de seus irmãos, andava afastado, comia distante de sua mãe e de seus irmãos. Sua mãe sempre o chamava Cocó, 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 e ele nem dava atenção para ela. Carijó sempre protegia os pintinhos dos perigos. O fazendeiro era um homem de Deus e sempre pedia ao Senhor para guardar a sua casa e os seus animais. Certo dia, houve um incêndio na fazenda e o fogo começou a se alastrar por todo lado. Quando a galinha Carijó percebeu o incêndio, ela chamou todos os pintinhos para que eles se escondessem e ficassem protegidos debaixo de suas asas. Todos os pintinhos correram rapidamente em direção à sua mãe. Todos não. Aquele pintinho que sempre era desobediente e andava afastado não conseguiu chegar a tempo. No meio do fogo, ele se perdeu. Com as chamas, ele nem conseguia ouvir nem ver a sua mãe. O fogo cercou aquele pintinho, que acabou morrendo queimado. As chamas continuaram cada vez mais altas. Então, a galinha Carijó protegeu os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas ela percebeu que não tinha como fugir das chamas de fogo. E assim, ela morreu queimada. Quando aquele incêndio acabou, o fazendeiro saiu para ver o que havia acontecido. De repente, ele avistou algo queimado e carbonizado no chão. Ficou curioso, pegou uma varinha e começou a mexer naquele amontoado de cinzas. Quando ele percebeu, era a galinha Carijó que havia sido queimada. Ela não havia conseguido sobreviver e morreu. Quando ele levantou aquilo, debaixo das cinzas começaram a sair os pintinhos da galinha Carijó. Os pintinhos que haviam sobrevivido, porque a sua mãe os protegeu do fogo. E eles faziam piu, 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 piu. Aquela galinha morreu para que os seus pintinhos pudessem viver. Ela deu a vida para salvá-los. Assim, o fazendeiro lembrou de Jesus, que deu a sua vida para salvar os escolhidos de Deus. Por causa do pecado de Adão, no jardim do Éden, todos deveriam morrer.
Mas Jesus, o segundo Adão, trocou de lugar com o pecador. Ele morreu a nossa morte para oferecer a vida eterna para aqueles que são dele. Jesus recebeu uma cruz, foi coroado com uma coroa de espinhos. O grande rei foi rejeitado pelo seu povo. Jesus morreu na cruz do Calvário. Em nossa história, os pintinhos encontraram refúgio debaixo das asas da galinha. Nós também podemos encontrar refúgio à sombra do Altíssimo, na presença de Deus. Se temos Ele como nosso Salvador, estamos seguros e protegidos. Ele perdoa os nossos pecados e um dia nos levará para morar no céu, onde viveremos eternamente na presença de Deus, protegidos em seu amor sem igual. O fazendeiro também lembrou das palavras de Jesus quando chorava, olhando para Jerusalém. Isto está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Esse texto fala do desejo que Deus tinha de livrar o seu povo Israel da destruição e da perdição, de livrar o seu povo da dor, angústia, sofrimento, tormenta e morte. Deus, por meio das palavras de Jesus, vem expressar o mais profundo desejo do coração dele para com aqueles que ele ama. Apesar de ser um povo rebelde, que não o ouvia, que ia atrás de outros deuses, a despeito de ser um povo que teimava em desobedecê-lo, Deus é o Pai amoroso, que buscava de todas as formas trazer o seu povo para perto dele, oferecendo livramento e salvação. Jesus foi, sem dúvida nenhuma, a maior expressão do amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. No texto bíblico que fala sobre a galinha e os pintinhos, o Senhor Jesus usa a figura metafórica. Como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo de suas asas, Deus sempre queria ajuntar o seu povo à sombra de suas asas. Mas esse povo não quis a proteção e o amor do Senhor. Jerusalém rejeitou Jesus, o Filho de Deus, e o levou à cruz, onde ele foi morto. O desejo do coração de Deus é o desejo de salvar o perdido e trazer aquele pintinho que se desgarrou para junto dele, para a sombra de suas asas. Esse é o desejo de Deus, de trazer o filho que se afastou para perto dele. Deus enviou profetas para alertar o seu povo que estava vivendo completamente afastado, rebelde por caminhos errados. Enviou profetas e mais profetas. E boa parte das pessoas não ouviu esses profetas. O povo recusou receber a mensagem da salvação de Deus. Alguns desses profetas, conforme diz a palavra, foram torturados e mortos por aqueles que eles foram levar a mensagem. E o próprio Cristo também foi um desses profetas, rejeitado. Jesus cumpriu com perfeição os 3 ofícios: rei, profeta e sacerdote. Mas aquele povo também o desprezou. Eles não quiseram a sua proteção e a sua mensagem. Mais uma vez, rejeitaram o amor de Deus. Jerusalém foi destruída 70 anos depois.
quem não busca refúgio na sombra das asas do Altíssimo está condenado à destruição e à morte. Não faça como Jerusalém. Corra para o refúgio, à sombra das asas do Senhor. Hoje em dia, ainda existem pessoas como aquele pintinho teimoso que desobedeceu, andou longe de sua mãe e acabou morrendo. Isso nos lembra que também haverá condenação. Aquele que não se refugia em Jesus irá sofrer a morte eterna no inferno. Por isso, não fuja das asas protetoras do Senhor. Ele é refúgio, lugar seguro, onde nós podemos encontrar vida eterna. Ouça agora a canção Como a Galinha Ajunta os Seus Pintinhos. Quantas vezes quis te ajuntar, quantas vezes quis te ajuntar, disse Jesus ao olhar para Jerusalém. Quantas vezes quis te ajuntar, quantas vezes quis te ajuntar, disse Jesus ao olhar para Jerusalém. Como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas. Jerusalém não quis a proteção de Jesus, eu não vou rejeitar, vai me guardar. Jerusalém não quis a proteção de Jesus, eu não vou rejeitar, vai me guardar. Como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas. Jerusalém não quis a proteção de Jesus, eu não vou rejeitar, vai me guardar. Jerusalém não quis a proteção de Jesus, eu não vou rejeitar, vai me guardar.